Meu nome é Vanusa, eu sou aluna do 12º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e vou apresentar o tema A Consulta em 7 Passos. A Consulta em 7 Passos teve início em 2005 por iniciativa do professor Dr. Vitor Ramos, em um cenário de ensino de atenção primária e de medicina de família e comunidade, em um centro de saúde de Cascais, em Portugal, e era uma proposta aberta de organização da consulta. A consulta é a atividade principal e mais complexa do médico de família. Existe uma vasta bibliografia dos elementos indispensáveis para realizar boas consultas no tocante à capacidade e competências biomecânicas, comunicacionais, relacionais e de raciocínio clínico. Entretanto, em relação a consultas enquanto processo estruturado, são poucos autores que escrevem sobre. A consulta é um processo com antecedentes, princípio, meio, fim e consequências, ou seja, aquilo que vai determinar a consulta propriamente dita e os resultados após esta consulta. A consulta é um sistema complexo, aberto, onde pode ser considerado como um contexto em que há uma estrutura, um processo e resultados. Em relação à estrutura, podemos citar os elementos arquitetônicos e mobiliário, ou seja, a disposição das cadeiras, da mesa, a interposição do computador entre o paciente e o profissional de saúde, o modo de chamar os pacientes, os tempos previstos para cada consulta, regras de marcação de consultas, modo dos registros clínicos, ou seja, em papel, em modo eletrônico ou em formulários. Em relação ao processo, podemos citar a comunicação e relação médico-paciente, que deve ser bem estabelecida, o método de raciocínio clínico a ser utilizado, os modos de conduzir uma consulta, que ela pode ser estruturada por passos, ela pode até mesmo ser desorganizada, ela pode ser linear, não linear. Além disso, o envolvimento e participação do paciente em seu próprio cuidado e o modo de anotar nos registros clínicos. Os resultados, ele tem que ser tanto quanto de objetivos do médico, quanto de objetivos do paciente, a curto, médio ou longo prazo. A consulta em 7 passos, ela abrange 3 fases e 7 passos. A fase inicial compõe o passo 1 com a preparação, o passo 2 com os primeiros minutos, a fase intermediária compõe o passo 3 com a exploração, o passo 4 com a avaliação e o passo 5 com o planejamento. A fase final compõe o passo 6 com o encerramento e o passo 7 com a reflexão. Na fase inicial, podemos comparar a decolagem de um voo, que requer concentração, focalização e atenção e energia. No passo 1, com a preparação, o médico precisa rever a sua própria situação em relação à vestimenta, se está adequada, em relação às suas necessidades fisiológicas, como fome, sede e eliminações. Além disso, se ele liberou sobrecarga mental da consulta anterior. Além disso, é preciso que o médico reveja também a situação do paciente a ser chamado, se ele realizou uma revisão do prontuário para avaliar a longitudinalidade desse atendimento. É importante também rever a situação do ambiente ou do consultório, se a maca está limpa e forrada, se a mesa está organizada, se o ambiente está arejado e confortável. No passo 2 da fase inicial, são os primeiros minutos. É importante observar a maneira de chamar o paciente, ir até o local onde o paciente está, chamá-lo pelo nome, fazer um primeiro contato, cumprimentá-lo, acolher esse paciente. Além disso, é um momento importante para observar a linguagem corporal e a higiene pessoal desse paciente. Ao adentrar o consultório, é importante preparar a relação terapêutica, ou seja, fazer uma primeira pergunta de modo aberto, fazendo a seguir minutos de silêncio para que o paciente possa expor de maneira espontânea a sua queixa e a sua demanda. Além disso, ao longo da exposição do paciente, é importante estimular o paciente para que ele fale mais, com palavras ou frases como, me fale mais sobre, entendi. É importante, depois que o paciente exponha as suas demandas, perguntar, inquirir desse paciente se existe mais alguma queixa, mais alguma demanda, para que a gente evite
é o sinal da maçaneta ao priorizar as demandas, ao questionar mais demandas. O que seria o sinal da maçaneta? É aquele momento em quando a gente vai encerrar a consulta e aí o paciente ele revela a real motivação daquela consulta. Na fase intermediária, que é o desenrolar da consulta, nós temos o passo 3, com a exploração. É o momento de coletar, analisar e contextualizar dados, as informações subjetivas e objetivas e contextuais desse paciente. Lembrando que não é um interrogatório, é uma maneira de coletar dados por meio de anamnese e exame físico adequado. E aí, assim, podemos passar para as fases seguintes da fase intermediária. Lembrando que a consulta em 7 passos ela é interligada com outros métodos de consulta, como o SOAP, que é o método de registro clínico, em que se registra as informações subjetivas, objetivas, a avaliação e o planejamento. E o método centrado na pessoa, que é uma maneira de avaliar o paciente de uma forma holística, como um todo, e não apenas como uma enfermidade ou um problema de saúde. No passo 4 da fase intermediária, a avaliação. Então, nós vamos interpretar os dados que foram coletados no passo 3 e, se possível, tentar fazer o levantamento de um diagnóstico. Nem sempre é possível fazer uma conclusão específica nesse momento, mas podemos fazer conclusões provisórias. É importante também nessa fase explicar de forma coerente ao paciente em relação às previsões, prognósticos e aos impactos de qualidade de vida que possa ocorrer na sua vida. O passo 5 da fase intermediária é o planejamento. Nós vamos negociar e não impor propostas, acordo, incluindo a prevenção. É importante também haver a responsabilização do paciente em relação ao seu cuidado. É importante deixar claro nesse momento o que fazer, por quê, para quê, quando, quem, onde e como. Na fase final, que a gente pode correlacionar com a aterrissagem do voo, é o momento de fechamento, de desfecho. No passo 6, nós vamos fazer um encerramento. E é preciso confirmar com clareza se houve compreensão do plano acordado com esse paciente. Solicitar para que o paciente fale de maneira espontânea aquilo que ele entendeu do que foi acordado. É ainda tempo de identificar e sanar dúvidas. E a partir do momento que o paciente expôs e ficou claro que ele compreendeu o acordo, o que foi combinado, aí sim podemos fazer o encerramento formal dessa consulta. Na fase final ainda, no passo 7, é o momento em que o médico ele vai fazer suas anotações finais e uma reflexão. Ele vai avaliar os pontos fortes e fracos da consulta e também ver o que pode melhorar para consultas subsequentes. Essas são as referências que foram utilizadas para montagem desta apresentação. Muito obrigada.